Talvez esse momento que você esteja vivendo hoje pareça difícil, pareça impossível sair dele ou ao menos permanecer nele por conta que realmente você se sente mal, você se sente desacreditado, sente sem esperança até. Chegou quase metade do ano e você sente que algumas coisas não deveriam estar como está, ou que você sente que não vê esperança no futuro, que as coisas que estão passando agora na sua vida são tão fortes que você não vai conseguir superar. Bom, eu venho aqui dizer pra você que você vai sim superar tudo isso, que você vai sim passar por tudo isso. Na verdade, tudo isso não passou de alguns processos que sim foram dessa maneira, exatamente dessa maneira, porque são perfeitamente estruturados para serem assim, mas são necessários para o nosso crescimento, nosso aprendizado. E eu quero dizer que você vai sim vencer tudo isso. E nesse episódio eu vou te explicar como. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre a minha história de vida. Pois é, meus queridos. Eu sabia que esse momento ia chegar porque eu sinto que eu falei muito aqui sobre a minha evolução pessoal de vida, e expliquei várias coisas e empoderei vocês. E eu sinto que tá na hora de eu mostrar o porquê e como eu estou fazendo isso, como eu estou empoderando não só a minha vida, como a vida de outras pessoas e o porquê tudo isso faz sentido na minha vida e o porquê que eu falo de um lugar de vivência, de ter criado esse empoderamento e superado fases da minha vida como processos necessários para eu entender que fazia parte do processo do meu crescimento. E pode ter certeza que no momento que eu estava passando por momentos difíceis, eu nem sonhava que realmente faziam parte. Por isso que eu falo para vocês que é necessário, às vezes, coisas que a gente passa na vida, mas eu estou aqui como um canal para que você não precise sofrer tanto durante esses processos. Porque eu não vou falar que não vai acontecer coisa ruim na sua vida, tá? Não sou, só paz, good look. Sim, a gente tem que viver na paz. Mas pode sim que aconteça coisas ruins na sua vida, como aconteceu comigo, sem você merecer, entendeu? Só que você tem que ir além das coisas, porque senão você vai ficar sempre naquele mesmo estado de consciência. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a minha história de vida. Eu não sei se vai ficar curto ou longo, na verdade acho que vai ficar longo e talvez eu vou ter que fazer mais episódios. Mas aí vocês me falam nos comentários também no Instagram. Eu não tô no Instagram, tá, gente? Mas se vocês me mandarem DM, eu posso entrar aqui no computador e ver. Enfim, dizer pra vocês que eu tô realmente entregando pra vocês algo que é muito pessoal, que é a minha história de vida, mas como inspiração, pra inspirar vocês a serem pessoas melhores, a buscarem isso na vida de vocês e realmente entenderem que a vida vai ter processos muito desafiadores, vai ter processos que você vai falar, quê? Eu não sei se eu dou conta, mas você dá conta, entendeu? É uma questão de mentalidade também, que inclusive o episódio anterior está incrivelmente incrível. Só isso que eu tenho pra dizer. E dizer pra vocês que fiquem, que sentem, que estejam presentes, porque eu estou presente pra fazer isso. Pra mostrar pra vocês que é possível sim. E eu espero que a minha história sirva como inspiração pra sua vida. Que você pode sim tudo que você quiser. Você pode recomeçar do zero, você pode começar do zero, nem recomeçar. Você pode acreditar que coisas na sua vida podem acontecer independente das outras pessoas conseguirem ver o propósito de Deus na sua vida. E você precisa de muitas coisas, muitas qualidades, muitas virtudes que você vai ter que adquirir na vida para poder ser essa pessoa. Então eu tô aqui para poder trazer não só a minha história de vida, mas também trazer habilidades e ferramentas para que vocês possuam mais empoderamento, que vocês consigam viver a vida de vocês com mais prazer, mais calma, mais presença, mais felicidade, mais propósito de se viver e plenitude, sabe? Tipo, eu tô vivendo a minha vida, a melhor vida que eu posso viver, e eu sinto que muitas das coisas que eu tô vivendo hoje é por conta da Tainá do passado, então eu tive que acreditar muito nela, mesmo quando até eu não acreditava em mim. Então foi um processo longo de anos, que ainda vai perdurar durante toda a minha vida. No caso, hoje eu acredito fielmente em mim, então eu sei que isso já mudou totalmente a minha realidade só pelo fato de eu acreditar, mas eu tive que passar por vários processos, eu sei que isso vai acontecer constantemente na minha vida, ao longo de toda a minha vivência, que eu espero também viver muito, então vocês vão ter episódios até quando eu ficar velha, tá bom? Eu vou ficar falando aqui eternamente no seu ouvido. Eu espero que você goste disso, porque eu sinceramente amo. E vou, enfim, entrar nessa história da minha vida, senão eu vou ficar falando eternamente sobre várias coisas, porque eu acho que quando a gente tem história pra contar,
A gente tem muito mais do que a história em si. A gente tem as coisas que nos levaram a pensar de uma maneira diferente. Como eu disse, eu quero trazer como inspiração. E eu espero que o faça isso, né? Que isso realmente reverbere na sua vida a ponto de você perceber que você pode sim, as coisas que você pode. E o PS, todo mundo tem uma vida, tá? Eu sei que eu tenho vários privilégios, mas eu também tive várias dificuldades que muita gente não conseguiu ver, e é por isso que eu tô aqui pra mostrar toda a minha verdade. Você é um tanto quanto muito vulnerável nesse episódio, mas eu acredito que vulnerabilidade também é força. Bom, como eu vou começar a falar da minha história, gente? É um tanto quanto importante isso aqui, né? Eu não tô vindo com roteiro, porque eu acho que a minha história vai dar várias voltas. E eu sinto que eu não vou saber ao certo seguir roteiro, porque eu sei que eu vou falar um monte de coisa da minha cabeça. Então, eu queria dizer pra vocês o começo de tudo. Quando você começa a vida nascendo. Eu nasci em São Paulo. Em São Bernardo do Campo, pra ser exata. Mas eu não me lembro, não me recordo de praticamente nada, porque os meus pais tiveram que deixar eu e o meu irmão mais novo com a minha avó, meses assim, coisa de. A gente era muito novo, deixar na minha avó, enquanto eles trabalhavam em São Paulo. Eles ficavam trabalhando muito em São Paulo, porque eles moravam lá, só que eles não conseguiam cuidar da gente. Ou pelo menos é isso que eles dizem, né? Que eles não conseguiam porque eles tinham que fazer plantão e um monte de coisa. Pra quem não sabe, né? Provavelmente ninguém sabe porque eu não fico expondo as pessoas aqui. Mas meus pais são médicos, então isso faz com que eles tenham muita demanda de trabalho. E quando eles eram menores, mais ainda, porque eles tinham que começar a carreira, então eles tinham que fazer plantão e tudo mais. Meus pais, eles tiveram uma vida estruturada depois que eles realmente conseguiram se formar e virarem médicos, que é a profissão deles. Mas antes eles tiveram muita dificuldade também na vida, e eu entendo muita coisa, mas ainda assim é muito triste ver que realmente houve um grande abandono da parte deles. Enfim, voltando ao fato de a gente ser entregue pra ser cuidada pela minha avó. A minha avó foi quem cuidou de mim, pelo menos em maior parte do tempo, principalmente quando a gente era bem criança, mas depois os meus pais acabaram mudando pra cidade da minha avó. Minha avó e meus pais, né, hoje em dia moram na cidade em que minha avó morava, onde o meu pai nasceu, que é uma cidade no interior de São Paulo. Eu não vou ficar dando detalhes, muito detalhes da minha vida, porque, né, pelo amor de Deus, eu tenho senso, mas dizer pra vocês que eu fui criada com vó, numa cidade muito, muito pequena, de menos de 40 mil habitantes na cidade. E uma cidade meio pacata, bem com uma visão arcaica e, enfim, coisas que hoje em dia tá cada vez mais visível de se ver que a maioria das pessoas estão vivendo uma vida alienada. Só um adendo sobre a minha avó hoje em dia tem 90 anos, tá? Ela tem 90 anos, ela nasceu em 1934, 5. Então, só de ter nascido e sido criado não só pela minha avó, mas também pelos meus pais, que também são pessoas mais velhas, de gerações mais velhas, né, de 1960 por aí, eu sinto que houve muita diferença cultural e social e de vida mesmo, de consciência. E isso atrapalhou muito o meu desenvolvimento como pessoa, fora que houve muita projeção do que a gente acredita ser, sabe? Isso daí é normal, toda família, toda pessoa vai nascer em circunstâncias, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a família, e eles vão projetar em você aquilo que eles acreditam ser o certo. Que pode ser certo? Pode, mas pode ser errado também. Então, eu não tinha muito noção da vida. E meus pais e minha avó nunca foram muito comunicativos, pelo menos não comigo. Então, eles acabavam não falando nada sobre a vida, nem pra mim, nem pro meu irmão direito. Fora que, como eu falei, meus pais trabalhavam muito e a minha avó tinha outras coisas pra fazer além de cuidar da gente, né? Então, logo que a gente começou a ficar mais velho, a gente foi entrar na escola, né? Como a vida adulta, né, entre aspas, que é tipo, você nasce, cresce, e aí vai pra escola e depois vai pra faculdade, sabe? Esse estilo patriarcal conservador. Então, foi bem o que aconteceu na minha vida, né? Eu não lembro muito sobre a minha infância, gente, é um assunto meio complexo. Eu realmente tenho algumas coisas a serem lidadas ainda, então eu não posso falar muito sobre a minha infância porque eu não me recordo. Mas, de modo geral, eu vivia bem, eu fazia coisas, assim, normais de criança, brincava com meu irmão. Tinha algumas amizades assim, eu lembro que a minha mãe também ofereceu pra gente a oportunidade de fazer cursos, então a gente fazia inglês, a gente fazia balé, eu no caso, né, meu irmão não fazia balé. Bom, se quisesse também, mas eu tinha uma amiga que a gente também fazia várias coisas juntas, a gente fazia natação também. Então, assim, eu tinha uma vida muito agitada, digamos, quando eu era na minha infância, não tinha só coisas horríveis, tá, gente? Tinha coisas horríveis? Tinha coisas horríveis. Mas, assim,
assim, era uma infância que eu vivia bem em várias partes do tempo, mas é aquilo, né? Criança não tem muito aquilo de tipo assim, ai meu Deus, o que será que está de errado na minha vida? Não, criança tá vivendo e foda-se, né? Criança tá sendo feliz e como é bom ser criança, né? Eu tenho às vezes um pouco de saudade, mas são coisas na vida que a gente tem que aceitar, porque a gente só percebe que a gente não é mais criança quando a gente não é. E aí dói. E aí, enfim, a gente tem que aceitar mesmo, porque foi uma parte muito legal. É muito legal ser adulta hoje. Eu vejo que hoje em dia é, mas eu sinto que carrega muitos pesos e muitas coisas que a gente tem que aprender a curar, né? E na infância a gente ainda tá vivenciando tudo isso, né? A gente não tá curando nada porque a gente nem tem a noção de que é preciso às vezes. Eu fui uma criança bem ativa, digamos, eu saía sempre, mas existia um porém. Meu pai, ele é muito. Era, né? Que hoje em dia, se ele é, vai ser com ele, porque não vai ser comigo. Ele sempre foi muito autoritário, uma pessoa muito chefe de família, sabe? Meu pai, ele tem uma imposição quando ele chega no ambiente. Ele tem suas características boas, né? Ele é muito animado, muito extrovertido quando ele quer, mas ele também era muito autoritário comigo. E na fase que eu mais sofri com ele foi na minha adolescência. Infância e adolescência, né? Porque como meus pais não ficavam muito em casa, eu não tinha muito contato com pessoas fora o meu irmão ou, sei lá, uma amiga. Então eu comecei, né, a partir da escola também, a ter mais amigos. E essas pessoas eu considerava muito a minha família, porque, sei lá, eu assim, me sentia mais autêntica e mais feliz estando com os meus amigos do que em casa sozinha, né? Às vezes eu estava com meu irmão, mas nem sempre o meu irmão também tinha as companhias dele, os amigos dele. Então eu acabava escolhendo também estar com as minhas amigas. E nesse lugar foi quando eu tinha, tipo, mais ou menos uns 13, 14 anos. Aí eu fui criando esse mundo escolar, né? Que a gente tem essa fase da escola. Eu espero que vocês entendam essa parte, porque realmente acho que a maioria das pessoas tem essa fase na vida, que é a fase escolar, de você conhecer amigos e ter pessoas da sua escola, da sua sala. E eu ficava muito tempo na escola, né? Além de ser ativa nessas atividades que eu fazia, natação, inglês, eu também tinha a escola, que cada vez ficou mais integral, ficou mais difícil no sentido, às vezes, de eu até colocar outras coisas na minha agenda, porque a escola consumia todo o meu espaço da agenda. O que era muito bom para os meus pais, no sentido de que a gente estava em lugar seguro e que a gente estava aprendendo as coisas, né? A gente estava estudando. Só que, enfim, assim, quando a gente já estava na escola, eu sinto que já tinha características nossas que já estavam muito instauradas, né? Uma professora minha falou que eu era um doce, que eu não dava trabalho nenhum, não sei o quê. Hoje eu vejo que realmente tinha alguma questão por não dar trabalho nenhum, entendeu? Assim como meu irmão, a gente nunca, entre aspas, deu trabalho. Na verdade, a gente foi negligenciado, então a gente tinha que recorrer a gente mesmo. Então isso faz com que a gente fique meio, tipo, fechado pro mundo. Assim como tem pessoas e crianças muito agressivas que também tem que verificar, né? Tudo tem um porquê da criança agir como ela age, sabe? Sendo, entre aspas, o bom visto pela sociedade, que não é tão bom assim, e o mal visto pela sociedade. Na verdade, a criança tá querendo só se expressar, só que se ela não tem como, ela age de uma maneira diversa. Então eu acho que muitas coisas fizeram eu não ter consciência sobre a vida. E aí eu fui me descobrir mais na escola, nos relacionamentos, que eu tive na minha escola a oportunidade de realmente ser quem eu sempre quis ser. Eu sempre tive uma autenticidade muito forte dentro de mim. Eu nunca quis me esconder do mundo, nunca quis ter vergonha de quem eu era. Na verdade, eu achava um máximo ser quem eu era, porque era aquilo que eu podia expressar pelo mundo, tipo, a minha vida, a minha história. Então, por que ter medo disso? E eu nunca liguei muito pra opinião dos outros. Eu nem sabia que isso era, tipo, alguma coisa que as pessoas faziam muito, sabe? Julgar as outras pessoas. Então, quando eu era menor, meu coração, não que não seja hoje em dia, né? Mas hoje eu vejo a malícia do mundo. Mas meu coração era muito puro, eu era muito luz, eu era muito alegre, eu era muito gente boa, né? Tipo, sabe aquela pessoa gente boa? Então, eu era essa pessoa. Porque, não sei se é porque eu sofria muito em casa, assim, sozinha e tendo que lidar com meus próprios problemas internos que nunca foram atendidos e comunicáveis com as outras pessoas, que eu sinto que eu queria trazer algo de bom para as pessoas que viviam ao meu redor. E foi nessa parte que eu comecei a sair mais de casa. E como eu disse, meu pai era autoritário e não deixava eu sair de casa depois das 6 da tarde. Às vezes ele deixava, mas quando era 10 horas no máximo eu tinha que voltar. O que não era muito possível na minha época, porque desde primórdios, né? Porque eu me sinto velha falando isso. As pessoas saíam a partir das 10 horas da noite de casa. Não sei por quê, gente. Devia ser uma coisa tipo, ai, nossa, vamos madrugar. Não sei. Hoje em dia eu me recuso também, né? Eu aprendi que, a velhice, o adultismo pega, né, na gente, na veia, né? Mas enfim, eu era adolescente, eu queria, sim, sair com as minhas amigas, eu queria comer lanche. Na minha época, ainda mais na minha cidade, era tipo, tomar lanche e não tinha McDonald's, nada disso. Era tipo assim, X salada. Tanto é que uma vez eu fui com meus primos
ricos, num lugar aí, acho que é um Mac, né? E eu falei, eu quero um X-salada, olha como eu era inocente. Aí eles zombaram da minha cara, obviamente, né? E com razão. Quer dizer, com razão nada, bando de pau no cu. Mas enfim, eu sinto que muitas coisas que eu passei na minha vida foram extremamente necessárias pra eu entender que na vida não dá pra você ser inocente. Por isso que se você for pai, mãe, ou se você for alguém na sua vida, comece a aprender sobre as coisas, comece a ensinar as outras pessoas sobre as coisas, porque as pessoas precisam saber das coisas. Porque senão a gente fica igual um boroca, sendo tratado igual trouxa, e faz sentido, porque a gente realmente é o trouxa. Só que a gente, às vezes, não merece, entendeu? Porque a gente tem um coração bom. E aí eu sinto que meu pai não deixava eu sair muito, mesmo assim eu saía, já saí escondido, já deu muito ruim. Muitas coisas pesadas que eu não vou entrar em detalhes, mas eu sinto que eu sempre queria dar um jeito de sair de um lugar que eu não me sentia vista e pertencente e sempre fui negligenciada. Indo por outro lado, eu adorava ficar com as minhas amigas, eu adorava ficar na casa delas, a gente estudava, a gente comia também, né? A gente ficava lá conversando também, muitas vezes a gente ficava só conversando. Que, tipo, sério, a gente, não sei, gente, a gente não tinha cabeça, sabe? A gente não tinha, tipo assim, vou estudar para ser uma super empresária foda, sabe? Eu nem sabia o que eu queria de verdade e nem que isso seria a minha história, né? Estar aqui conversando com vocês hoje, ser uma podcaster, eu não tinha nem noção, né? Pra mim, eu nem sabia fazer isso, que era uma profissão, entende? Hoje em dia, as pessoas também não sabem que é uma profissão. Então, realmente, olha do lugar que eu vim, de um lugar que nem tinha internet, pra você ter noção. Meu pai, quando descobriu a internet, teve a criação da internet, ele fez uma sala pra gente, meu pai e minha mãe, né? Como se fosse uma biblioteca com computadores. E aí os computadores eram aqueles gigantoides, sabe? E aí depois teve uns mais fininhos, mas ainda assim era o computador. Sabe o que a gente fazia? A gente jogava clique jogos. Sabe esses jogos bem antigos? Tipo, tinha uns negócios de ninja, sabe? De criar mundos. Enfim, Clube Penguin. Quem tá sabendo, tá sabendo. Quem não tá, vai ficar sem saber, porque é coisa de gente um pouquinho mais de idade. Mas eu sinto que eu vivi muitas coisas, muitas transições, né, de coisas. Transições da tecnologia, no geral. Transições de mentalidade, né, porque eu tive que criar uma consciência de quem eu era. E, enfim, voltando ao foco, eu sinto que eu gostava muito de estar com as minhas amigas porque eu me sentia pertencente a um grupo e me sentia bem, sabe? Eu não me sentia mal com elas. E sempre quando eu tava com as minhas amigas, eu queria fazer bem pra elas, né? Obviamente. Então eu sempre fui a engraçadona da sala e da turma e das minhas amigas. Eu sempre tava querendo fazer elas rirem, sempre fazia piada, sempre imitava alguém, imitava pessoas. Eu tinha até um codinome, digamos assim, chamado Gertrudes, que é o jeito que eu falava com as outras pessoas, imitando uma voz tipo: "E aí, galera, tudo bem?" Ficava inventando coisas para as pessoas se sentirem bem no ambiente que elas viviam, porque a gente ficava sempre na escola. Enfim, era o meu jeito de ser, sempre fui assim. E hoje eu vejo que eu queria trazer alegria muito para as pessoas, porque talvez eu soubesse o quanto era ruim se sentir não acolhido, sabe? Não se sentir visto pelas pessoas, não se sentir amado. E tudo isso eu entendi há pouco tempo, sabe? Eu entendi o porquê eu agia como eu agia e eu fico feliz de ter agido como eu agi, porque eu agi na minha pura inocência como pessoa, sabe? Ao longo do tempo fui percebendo, né? Depois que a gente foi crescendo, até o colegial, assim, eu fui percebendo que muitas pessoas da turma, realmente, a gente tem um grupo, né? Tem pessoas que, sei lá, é um grupo diferente, beleza, mas assim, me sentia popular, sabe? No sentido assim, todo mundo sabia quem era a Tainã e todo mundo sabia que a Tainã era a pessoa engraçada, era a pessoa divertida, era... E eu sempre fui boa, né, nas matérias, eu nunca tirava más notas, eu estudava e sempre ia bem, principalmente história, português e geografia, enfim, eu era boa em tudo, aquelas, menos matemática, gente, matemática, vocês me desculpem, mas assim, impossible, eu realmente tinha muita dificuldade, eu acho que deve ser desde a minha infância, sabe quando você não consegue aprender o básico e depois você não vai conseguir aprender o resto? Eu até ouvi isso do meu professor no cursinho, falando assim, olha, você deve ter algum problema, tipo, desde a sua base da matemática, e eu fiquei tipo... Que merda. Mas enfim, gente, ainda bem que a gente é de humanas comunicativa, né? Graças a Deus, a gente trabalha com coisas que valem a pena pra gente, porque a gente consegue, entendeu? A gente tem que ver aonde tá a nossa habilidade e usar ao nosso favor. Mas claro que isso tudo demanda autoconhecimento e processos necessários pra você superar a fase da sua vida. Então calma lá que vai fazer sentido. Esse episódio, eu já tô até vendo que vai dar horas e horas. Só ouve que vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar na sua vida, sabe? É minha história de vida, mas
não quero que você ouça como algo egóico, eu quero que você ouça como eu tive que superar muitas coisas. Eu tô contando agora do começo da minha vida pra vocês entenderem algumas feridas internas e pequenas ainda, pequenas entre aspas, pra depois a gente chegar em outras fases que também teve outras merdas, né? Assim como a vida de todo mundo. Eu acho que a gente conhece mais alguém quando a gente conhece a história de vida dela, né? Então, eu tô fazendo isso pra que você me conheça verdadeiramente e pra que a gente possa cada vez mais se sentir mais empoderado na nossa própria história, naquilo que a gente pode transformar, sabe? Porque tudo que fizeram pra mim e tudo que eu também permiti que fizessem comigo, que hoje eu percebo que eu tava permitindo, foram fases importantes para a sua transformação de agora, para quem você é agora. E você só percebe isso depois de anos, às vezes. Bom, voltando ao foco, vou me perder várias vezes, tá? Só queria dizer pra vocês que nesse episódio vai ser assim, do coração mesmo. Meus pais, meus avós, na verdade, eles viviam na época que não tinha carro, tá? Só pra vocês terem noção. Era só cavalo e charrete mesmo. Eles viviam numa cidade que era puro mato, só existia, tipo, casas de pessoas conhecidas, assim. É nesse nível que eu quero dizer pra vocês da onde que veio a minha criação. De pessoas que realmente viveram no começo de uma vida totalmente diferente, em que não existia nada do que existe hoje, muita coisa mudou. E eu queria que vocês entendessem que é essa geração que criou a minha mente. Isso é importante porque para você ver como tem uma história social, cultural, patriarcal de como a gente deve viver a vida. E no momento que você transcende, você percebe que você não precisa viver como os outros falaram que você tinha que viver, que vai acontecer exatamente aquilo que eles falaram porque não existe outra opção. Não existe, sabe? Existem várias outras opções e se você não botar fé em você, se você não tiver essa audácia de aprender coisas sozinho e sobre a vida, você às vezes vai ficar sem saber, porque antigamente os pais não conversavam com os filhos, os pais não ensinavam muitas coisas que eram consideradas tabus para os filhos e para a sociedade num todo. Então, eu sei o que eu sofri em relação a entender a vida muito depois do que talvez eu deveria ter entendido na minha cabeça, por conta de não informação e inocência da minha parte. Porque quando você não é informada sobre o mundo, você age como você acredita que é o certo, que na verdade é uma coisa da sua pura essência, o que é bom por um lado, mas péssimo do outro, porque você vai ter que lidar com pessoas que vão aproveitar da sua inocência, vão aproveitar de você ser uma pessoa tão boa, de você ser pura mesmo de coração. E a gente vai chegar nessa parte já já. Mas, enfim, eu percebi, né, que estando em ambientes que eu me sentisse eu mesma, né, que era a maioria das vezes com meus amigos, eu ficava bem, me sentia bem. Só que isso foi ficando cada vez mais complexo, porque as pessoas foram crescendo e eu também, e eu sinto que começou a eu entender o que era a vida e entender como agir as pessoas. Vou começar a falar sobre relacionamentos, que eu acho que tem tudo a ver com a minha história de vida. Eu passei por muitos relacionamentos. Quando eu falo isso, não é amorosos, de um modo geral, sim, né? Porque todos os relacionamentos que você tem que gostar ao menos da pessoa. Mas de modo geral, o que eu quero dizer é relacionamentos no todo, tá? Não só namorado, como também amigos, amigas, enfim, pessoas no geral. E eu quero contar pra vocês sobre esses relacionamentos. Eu não sei se eu vou conseguir contar sobre todos, até porque foram muitos, mas eu vou tentar resumir em ciclos de pessoas, se é que é possível, pra poder explicar pra vocês o que acontecia e o que eu tava sentindo no momento. Também tentando não expor, né? Apesar que eu acho que vai ser um pouco impossible, mas eu vou tentar. As pessoas talvez saibam que são elas, mas bem-vinda à minha versão da história. Enfim, eu fui crescendo e percebendo que algumas pessoas, elas não eram muito minhas amigas de verdade. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você é verdadeiramente você e a pessoa também é verdadeiramente ela? Porque você sente isso. Só que quando ela tá com outro grupo, ela é totalmente diferente daquilo que ela é com você. Porque com outro grupo, ela vai falar mal de você, vai agir como se você fosse uma esquisita, sendo que na verdade você não é. Na verdade, estando com você, ela é quem ela pode ser. Só que os outros amigos dela também fazem o que ela faz, julgar as outras pessoas. Então, pra ela estar naquele grupo, ela tinha que também julgar as outras pessoas. Eu não tô falando que ela era uma santa, tá? Porque eu sei que é o jeito dela. Eu também tinha hábitos estranhos de ser, por exemplo, essas coisas de, sei lá, às vezes falar alguma coisa. Só que eu sinto que eu tava sendo muito influenciada. E eu não quero dizer novamente, eu já falei isso aqui, que eu sou luz no mundo e as pessoas são as piores pessoas, não é isso? Mas eu sinto que muita coisa eu realmente era muito verdadeira e eu realmente era inocente. Porque tinha algumas pessoas que eu não ia com a cara, desde o momento que eu conhecia a pessoa e beleza, eu não contava da minha vida, não era quem eu sou para as pessoas mais próximas, mas tinha algumas pessoas
que geralmente são as pessoas que você fala, ai, me decepcionei, é porque você tava colocando crédito naquela pessoa, né? Você tava criando expectativa. O que hoje em dia eu faço muito, muito menos, né? Não só pelo desapego, que é outro episódio maravilhoso, mas também porque se você tá criando essa questão de uma hora ela pode me decepcionar, ou tipo, criando, ai, me decepcionei com alguém, é porque você tá criando expectativa. E pra que você vai criar expectativa? Eu sei que às vezes pode ser que pareça impossível fazer isso, assim como a minha psicóloga falou que talvez seja impossível não ter apego nas pessoas, porque eu falei pra ela sobre desapego também, mas eu sinto que, sim, como a gente fazer isso ficar mais leve e mais, como é que eu posso dizer? De um jeito que seja saudável pra gente, sabe? Entender os nossos limites. E eu sinto que eu não sabia fazer isso, né? Por mim, eu dava a vida pra pessoa. Por mim, a pessoa era tudo pra mim. Então, eu acabava amando muito as pessoas com quem eu me relacionei, até num lugar, acho que até fraternal, por conta de não ter isso tanto na minha família. Então, eu realmente amava muito as pessoas que eu me relacionava e não conseguia não ser eu mesma. Ai, ai, aquela jornada da herói. Mas eu posso fazer o quê se eu sou top? Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que contar a minha história. Tudo isso pra dizer que eu tinha, assim, 2 melhores amigas na época. Até 3, vai. Assim, eu tinha pessoas que eu realmente gostava muito, mas eu via que... E nem todas foram horríveis, tá? Tem umas que, tipo, eu simplesmente acho que só o tempo mesmo que fez essa transferência do tipo assim, se afastando e boa. Podem ter falado mal? Podem, mas assim, sabe, gente, faz parte da história as pessoas não entenderem certas coisas sobre você e falarem sobre você e vice-versa, então tá tudo bem. Só que eu vou contar sobre os relacionamentos mais, assim, marcantes, aqueles que a pessoa era minha melhor amiga, a pessoa... Enfim, relacionamentos, né? Vamos lá. Eu tinha 3 melhores amigas, 2. Sei lá, gente. 2, vai. E eu sinto que uma era minha amiga de infância mesmo, a gente se conheceu quando eu era muito nova, e eu gostava muito dela, tipo, ela também tinha vários problemas familiares, o que às vezes atrapalhava muito a dinâmica dela enxergar o quanto eu sofria, porque, tipo, o sofrimento dela parecia muito maior, mas acho que não tem como medir o sofrimento de alguém, né? Então, eu escondia muito o que eu sentia, não falava pra ela, o que tornou nosso relacionamento cada vez mais frio, porque eu não conseguia expressar o que eu sentia, porque eu não queria atrapalhar o sofrimento que ela já havia vivido, assim, na vida dela, mas eu acho que muitas vezes ela foi egoísta comigo, sabe? Ela não fazia isso que eu fazia por ela. Pô, eu sinto que eu tive que lidar com muitas coisas, eu tive que salvar ela várias vezes, e eu não sinto que ela foi essa pessoa pra mim, sabe? E fora, as pessoas não têm que ser aquilo que você espera dela, sabe? Mas, sei lá, eu acho que faltou muita reciprocidade na minha vida, sabe? E isso fez com que eu entendesse que você é amoroso, você é incrível, mas nem todo mundo merece o seu amor. Não porque eles não mereçam de fato, mas é porque você tá doando sua vida pra coisas que não vão te preencher também, sabe? E isso é muito triste. Eu acho que muitas pessoas, muitos relacionamentos, eles não, pra mim, né? Eles não me deram a chance de eu ser humana e de eu contar a minha história de vida e poder, tipo, falar, olha, aconteceu isso na minha vida. Eu acho que eles olhavam com um olhar muito superficial, principalmente por conta que eu sempre tive privilégios financeiros e pude, entre aspas, ter tudo o que eu queria, só que dinheiro não é nada se você não tem o resto. Dinheiro só complementa a sua vida, só te traz conforto material, mas nada além disso. Eu sinto que eu tive que me desprender de vários relacionamentos porque eu percebi que as pessoas não me conheciam de verdade. E claro, eu também não dei oportunidade também, eu não falava. Então eu tinha muito problema em me expressar, tinha medo de conflito. Então, essa era outras coisas que também, como eu falei, né? Não existe só um lado da história, não existe só, tipo, nossa, olha o que essa pessoa fez de ruim. Mas eu sinto que eu preciso pôr pra vocês o que acontecia nas minhas dinâmicas de relacionamento e de vida, pra vocês entenderem que eu tava criando a minha realidade. E a minha realidade estava difícil de ser vivida porque eu tava aceitando pouco das pessoas, de mim. Tudo isso me fazia ter uma mentalidade muito escassa, com muita dificuldade. Meus pais também, minha família, em geral, meu pai, ele sempre falou que eu ia passar fome se eu fosse artista. Enfim, coisas de escassez mental, sabe? Eles têm essas tendências, assim, um pouco até hoje, o que atrapalha muito você acreditar em você mesmo, né? Eu já ouvi isso da minha mãe, sabe? Então, as outras pessoas até, acho que elas não têm tanta coragem de falar pra você quando você quer tentar algo novo na vida, né? Tipo, diferente do rolê. Mas até minha mãe já chegou a duvidar dos meus projetos de hoje em dia, né? Sabe o que você tem que falar pra essas pessoas? Na verdade, você não tem que falar nada, né?
Tipo assim, não tem o que falar. Mas se você for falar alguma coisa, eu acho que você deveria falar: tudo bem você não acreditar em mim. Você não precisa. Quem precisa acreditar em mim sou eu. E eu já estou fazendo isso. Só que hoje eu consigo enxergar isso. E enxergar que realmente eu acredito em mim. Mas foi um processo. Então, as pessoas, elas podem achar que estão te ajudando, mas na verdade elas estão te atrapalhando muito, porque você tem um potencial ilimitado. Então, se você não usa a seu favor e você não acredita em você, qual que é o sentido? É a sua vida, entende? É a sua vida. No final das contas, o que alguém falou sobre você é só a opinião de um outro alguém sobre a sua vida, entende? Entende o poder que você tem pra sair dos lugares que você pensa que você não pode? Enfim, eu ainda vou chegar na parte da minha carreira pessoal e da minha carreira, né, no caso profissional, mas eu ainda tô falando de relacionamentos da minha infância. Realmente, eu espero que você fique até o final, porque tem muita coisa pra eu poder te mostrar que você vai passar por barras, tá? Mas elas vão te fazer muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais incrível. E essas coisas vão te fazer florescer de uma maneira muito incrível. Porque uma flor, ela não desabrocha para as outras pessoas verem. De fato, ela desabrocha porque é a essência dela. Ela é incrível porque é a essência dela. Ela se transforma nas coisas que os outros fizeram de ruim em algo bonito. Às vezes, as cicatrizes que ficam em você, você transforma em tatuagem, você transforma em algo bom pra você. Às vezes, ela pode até desaparecer. Eu falo de todos esses relacionamentos num lugar de muita paz, muito perdão. Eu perdoei todas essas pessoas, todas mesmo, todas que passaram na minha vida. Hoje eu vejo que eu tô cada vez mais nesse lugar do perdão. Mas foi um processo, tá? Eu tive anos de resistência, de ranço, de coisas ruins, porque eu não deixava as pessoas irem, né? Porque quando você não perdoa a pessoa, você deixa ela ficar na sua vida, mesmo que inconscientemente. Então eu tive que vencer muitos desafios mentais e emocionais pra estar aqui hoje. E é por isso que eu quero que você ouça com atenção mesmo. Enfim, voltando às minhas amizades e relacionamentos no começo da minha vida, eu tive muitos padrões de pessoas assim. Como eu não sabia o meu valor, porque eu não sabia de merda nenhuma, né? Vamos falar, ô menina que não sabia nada, sinceramente. Eu achava que o outro me entregasse, por mais que seja pouco, era o suficiente, já que eu nunca foi me oferecido muito, emocionalmente falando. Então eu poderia muito bem tá com a pior pessoa do mundo, mas mesmo assim, se ela fez um gesto de carinho, se ela disse que me amava, é porque ela me ama, né? Outra questão. Não acredite só em palavras. Acredite em atitudes das pessoas com você. Alguém pode falar que tá morrendo de saudade de você, que te ama, e sumir por 10 dias. Não é contraditório? Não, sinceramente, é contraditório, né? Preste atenção nas atitudes de alguém. E foi bem isso que aconteceu na minha adolescência, na minha infância. Eu tive vários relacionamentos com um padrão de escassez e de não amor próprio. Então, tive relacionamentos amorosos tóxicos e de amizade também, porque essas pessoas, elas realmente nem se amavam, sempre se julgavam. Então, claro que ela ia fazer isso comigo, né? Obviamente, ela não sabe o que é realmente um amor verdadeiro, ela não sabe o que é uma amizade de verdade. Então, é claro que ela vai se deixar levar por coisas ruins. E você vai estar nesse bololô. E eu sinto que aconteceu muito isso em todas as minhas amizades, assim, na época. Eu não tinha tantas amizades, assim, do jeito que eu tô falando, parece que eu tinha muitas, mas assim, todo mundo era meu amigo, mas amigo próximo, assim, eram algumas. Eu percebi que ao longo da minha vida, muitas pessoas falavam de mim. E eu ficava pensando, tipo, por que as pessoas falam tanto de mim, sabe? Eu não falo tanto das pessoas, assim, para elas falarem de mim. E isso pode ressoar com você, sabe? Tem pessoas que você pensa que não, tipo, comigo não, ela não tem inveja, comigo não, ela não é sem noção, ela não é falsa. Não, ela é. Ela pode ser sim. E vale a pena você ficar mais de olho na sua própria energia, ficar mais de boa, sabe? Eu sinto que muitas vezes eu tentava preencher a minha própria vida com companhias. Eu acho que eu nunca tinha descoberto o poder de estar sozinha de fato e gostar da minha própria companhia. E não que eu não gostasse da minha própria companhia estando sozinha. Eu acho que eu nunca tive a licença poética de falar assim, não quero ver ninguém hoje, vou ficar em casa. Porque pra mim era muito mais legal e muito mais pertencente à minha vida estar perto de pessoas, talvez por conta desse não amor maternal e fraternal, sei lá. E aí eu acabava estando na casa das minhas amigas, como eu falei, e aceitando e segurando a barra de vários relacionamentos. Mas eu acho que ao longo do tempo você vai percebendo quem realmente merece estar com você na sua vida, na sua energia, sabe? Não que você é melhor que as outras pessoas. Mas, tipo, tem pessoa que não tem nada a ver com você. Tipo, ela vive outra vida, ela tem outros amigos, ela. Sabe quando só se afasta?
Eu acho que vocês entendem essa sensação. Como eu falei, né, no episódio anterior de desapego, eu sinto que existe um lugar que dá pra você colocar as memórias como algo bom, ter carinho pelas pessoas, mas nem sempre todas elas vão ficar na sua vida. Outra coisa, nem todo mundo é importante na sua vida, então por que que você vai ser importante na vida de todo mundo, gente? Isso não existe. É uma coisa que eu tive que curar, sabe? Tipo, de um ego. Como assim? Você não gosta de mim, sabe? Tipo, gente, e daí? E daí? Tipo assim, não importa. Pra mim é ruim a pessoa fingir que gosta e não gosta, né? Aí é sacanagem, chama falsidade isso aí. Agora, se a pessoa não gosta de você, se ela não liga pra sua existência, tudo bem. Não ligue pra existência dela, próximo. 8 bilhões de pessoas no planeta, sabe, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Então, é também uma cura desse ego, né? De querer ser importante pra todo mundo e de realmente querer ser tudo para todo mundo, porque é isso que eu queria. Eu realmente me doava muito para as minhas relações, porque eu não tinha tempo da minha vida de focar na minha própria vida, porque eu não tinha nem noção que eu precisava fazer isso, sabe? E é muito triste você pensar nisso, mas realmente era. Até o momento, né, que passou um pouco essa fase de relacionamentos e veio a faculdade. Mas antes de chegar na faculdade, deixa eu falar de um relacionamento que também foi muito importante para mim. Eu não posso dizer que ela foi a minha melhor amiga, ou posso. Talvez eu possa. Mas eu sinto que existem várias melhores amigas ao longo da sua vida, sabe? Você vai encontrar pessoas depois de ter passado por coisas e vai falar, nossa, essa sim é minha melhor amiga, melhor amiga. Mas é porque naquele momento ela é a sua melhor amiga, sabe? Não necessariamente melhor amiga da vida, nossa senhora. Ah, tem pessoa que tem, né? Privilégio pra poucas. Mas eu sinto que ela foi uma pessoa muito importante pra mim, no sentido de que não sei, eu me senti muito que a minha infância foi boa, minha adolescência, porque a gente teve vários momentos juntos, assim, que eu pude ser eu mesma e poder trazer alegria pra vida dela, trazer, tipo, algo bom, assim. Eu sinto que ela também tinha vários problemas familiares e, enfim, acho que isso atrapalhava muito a nossa dinâmica. Muitas coisas relacionadas a, tipo, julgamento, a ser uma pessoa agressiva, uma pessoa mimada num nível ruim, sabe? É claro, julgavam você, claro que você vai julgar o resto do mundo, né? Claro que você vai olhar com olhos de demônio. Então, tipo assim, são. Ai, credo, peguei pesado. Calma, calma lá. É que assim. Não tem o que falar, né? Eu tenho muito a agradecer pelos momentos bons. Tipo, eu amei muito ela, mesmo. Eu realmente cheguei a achar que eu tava apaixonada por ela. Então eu sinto que eu amo muito as pessoas, tipo, de um nível que eu acho que é explicável, porque eu sei que tem pessoas amorosas tanto quanto eu. Foi muito bonito as coisas que a gente passou juntas, assim. A gente passou por várias fases. Eu descobri mais de mim, com certeza, nessa época com ela, mais no sentido de pertencimento, sabe? Quando você se sente preenchida, quando você percebe coisas na sua essência depois de anos que realmente são suas. Então, eu aprendi lições também, né? Eu acho que todo mundo que passa na nossa vida traz lições que a gente escolhe ver como a gente quer lidar com elas. E é por isso que a gente supera as fases da vida, porque a gente escolhe. O mérito é todo nosso, né? Claro que a bagagem, a lição, ela existe, mas se você escolhe ficar sofrendo e chorar pra sempre e ter rancor da pessoa, é você que tá escolhendo isso. Agora, se você escolhe, tipo, tudo bem, é um aprendizado, eu perdoo a pessoa, eu perdoo eu mesma e a gente segue em frente. Eu acho que é a melhor maneira, porque só assim dá pra realmente viver uma vida nova e não se apegar ao passado, porque essas pessoas, elas vão ter passado, claro que elas vão e vão ter feito parte da sua história, por isso que eu tô contando sobre ela. Mas eu acho que elas trazem muito mais sobre aquilo que você pode fazer com aquilo que te fizeram. As pessoas que nos machucaram não servem pra gente viver a vida com elas. Serve pra que a gente consiga passar delas, pra que a gente cure outras pessoas, pra que a gente mude o mundo através da nossa experiência. E eu sinto que ela me trouxe muita vida, enquanto eu achava que a vida era só aquele mundinho do cidade pequena e amigos. Então, eu fico muito feliz e grata pelos momentos bons que a gente teve juntas. Depois, mais tarde, quando a gente se desentendeu, assim, a gente se desentendeu várias vezes. Isso também era muito comum nos meus relacionamentos. Era um turbilhão de emoções, tá junto, não tá, brigado, não tá, não sei o quê. Isso é totalmente, entre aspas, normal pra quem tem essa questão de disfunção no sentido de relacionamento, amor próprio, essas paradas de não merecimento, de não saber sobre o seu valor. Claro que você vai estar em lugares em que geram muitas emoções o tempo todo, entre altos e baixos, porque você não sabe o que é paz na sua vida, você não sabe o que é se sentir em paz e bem, sabe? Então, é meio que, entre aspas, normal que você se sinta como um lixo e que você fique nessa onda de, tipo,
agora tá tudo maravilha. Não, agora tá um caos. Não, agora tá tudo maravilha. E é uma merda. Mas assim, depois que passa, você percebe que aquilo não era realmente um amor, sabe? Uma coisa boa. Claro que, falando dessa amiga em si, eu sinto que aquilo que a gente viu de bom era real. É uma das únicas pessoas que eu consigo enxergar que ela me deixou que eu fosse eu mesma. E ela poderia me julgar por isso, provavelmente, mas ela me deixou. Né? Tem pessoas que eu não consegui nem me abrir. Então, sei lá, às vezes na vida a gente se abre para as pessoas para elas poderem curar aquilo que elas precisam curar e elas também vão curar coisas na gente, ensinar também e vice-versa, que, como eu disse, são coisas importantes para o nosso crescimento. Foi para mim um amor muito verdadeiro, um amor que eu senti por essa amizade e eu sinto que é uma das únicas que eu guardo assim, tipo, não, fez muita coisa ruim também. Nossa, realmente, vacilou pra caralho, foi super escrota. Mas assim, se eu for falar que todos eles foram escrotos, todos eles, não tem o que falar. Mas realmente ela me ajudou a enxergar muitas coisas e por isso eu agradeço, sabe? Minha melhor, pior amiga. Depois disso, eu comecei a me envolver romanticamente. Depois que eu fui rebelde com meu pai e saí várias vezes, eu fui descobrindo que existia homens e, enfim, pessoas que eu pudesse me apaixonar romanticamente. E foi exatamente meio que aconteceu isso. Na fase da adolescência, eu tinha 16 anos, e eu comecei a me envolver cada vez mais em relacionamentos tóxicos e continuar com amizades falsas. Não falo 100% falso, tá, gente? É claro que não tem como eu falar de um lugar onde eu dou a versão absoluta, mas eu tô falando da minha perspectiva de vida e eu sinto que eu tava realmente em relacionamentos que não faziam sentido pra mim e que eu realmente tava sendo drenada do que preenchida. E aí eu me envolvi drasticamente com um cara. Foi meu primeiro relacionamento amoroso. E eu sinto que eu me enlouqueci, né, gente? Porque quando você se apaixona romanticamente por alguém, se eu já me apaixonava pelos meus amigos, imagina por alguém que realmente eu decidi que era o meu namorado, né? Então eu tava muito apaixonada e eu percebi que isso tava me fazendo, nossa, a pior pessoa do mundo. Tipo, ao longo do tempo eu fui percebendo que eu fui me afastando de todos os meus amigos, porque é isso que a pessoa faz, sabe? Tipo, ela cria narrativas na sua cabeça em que não dá pra você ficar com seus amigos e amigas, que elas são horríveis. E não que elas fossem também flores, mas assim, era muito louco. Porque era. Deixa eu explicar um pouquinho. Era tudo uma camada de uma galera conjunta. Então, a minha amiga era namorada do amigo dele. E aí, tipo, uma galera também, amigas em comum, sabe? Ai, era um rolê, era tipo, um bafafá. Que eu, sinceramente, falo, nossa, ainda bem que eu saí desse ninho de gato. Ninho de rato, pra falar a verdade, né? Porque gato não é. Nem um pouco. Mas enfim, né? É aquela coisa, né? A gente dá, às vezes, a oportunidade pra um feio na vida, né, gente? Mas aí a gente passa dessa fase, graças a Deus. Aí, o que aconteceu? Ele foi horrível, muitos abusos mentais, psicológicos, nem queria saber do resto, mas assim, eu percebi que fazia sentido. Hoje em dia eu percebo que fazia sentido estar naquele relacionamento, porque realmente eu não me amava, eu não tinha noção que eu não me amava, né? Tava escrita na minha testa, corna, e ninguém me falava nada. Ou até falavam, não sei, não lembro. E eu sinto que eu ainda assim gostava dele e fazia, nossa, céu e mares por ele. Até que, sei lá, se foi o meu espírito, não sei o que aconteceu, gente. Eu decidi que eu não ia mais ficar com ele, que eu não aguentava mais. Na verdade, eu tava cansada, né? Quando eu terminei com ele, eu nem gostava mais dele, só pra você ter noção. Porque, tipo, vai desgastando você num tanto relacionamentos tóxicos que você não aguenta mais viver numa mentira. Você não aguenta mais viver naquele caos. E eu sinto que eu tive que fazer isso com muitas pessoas na minha vida. Eu tive que entender o buraco que eu tava me enfiada, o abuso que eu tava sofrendo, a não merecimento, não valorização que eu tava tendo comigo mesma por aceitar ser tratada de uma maneira tão repugnante, tão nojenta, que eu tive que sair, eu tive que procurar o meu valor. E eu tive que descobrir isso muito depois, tá, gente? Eu descobri isso muito depois, por isso que eu falo, às vezes você tá passando por um momento difícil, calma. Calma, tipo, não... Você vai ter que passar por ele, entendeu? Escolhe maneiras de passar de uma forma melhor, e eu vou te explicar nesse episódio como, sabe? Coisas pra você fazer na sua vida pra você se dedicar a você, porque não há nada que você possa fazer que vá fazer os outros enxergarem o seu valor. É você que enxerga o seu valor pra depois os outros decidirem se vão ver ou não. E quem decidir que não,
foda-se, problema deles. Vai viver sua vida, sabe? Vai fazer o teu, vai criar sua história de vida, vai fazer as suas coisas, porque não tem o que você fazer além disso. Não existe um outro caminho a não ser você acreditar na sua própria vida. E você acreditar no seu próprio valor, sabe? Eu sinto que eu fui muito desvalorizada, muito negligenciada, muito abandonada, não vista pelas pessoas, não ouvida, não escutada, na verdade, né? Tem diferença. Então eu sinto que eu tive muito que lidar com muitas coisas sozinha, desde a minha infância, porque eu sempre fui a amiga conselheira de todo mundo, sempre dava ajuda, sempre tava lá apoiando, pra depois tomar no boga. Então são coisas que a gente aprende pra gente poder ser melhor, sabe? E falando desses relacionamentos que aconteceram na minha adolescência e infância, que são pessoas às vezes que estavam ali em fases da sua vida, e tá tudo bem, sabe? Não precisa crucificar a pessoa por ter passado na sua vida e não ter ficado, assim como você também passou na vida dela e saiu. Só que eu acho que tem algumas pessoas que realmente não mereciam nem a gente estar perto, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não voltar pra esses ciclos. E por isso o autodesenvolvimento e a autoconfiança, o acreditar em si é tão importante, saber o seu valor. Porque aí você não doa seu tempo, sua vida pra qualquer um, entendeu? Que eu sinto que é muito o que eu fazia. Eu acreditava que as pessoas eram minha vida, já que eu não tinha estrutura mental do que era viver a minha vida, do que eu queria também, tava muito perdida. E como eu disse, né, muito negligenciada, sabe, sei lá, eu vivia uma vida que hoje em dia as crianças e adolescentes têm uma vida bem melhor mentalmente, porque foram criados por pais e por pessoas e uma estrutura de vida e de sociedade melhor para que desenvolvesse pessoas melhores. Mas ainda assim, eu vejo muita gente sofrendo, sabe, muita gente com vários padrões que eu estive na minha vida e por isso que eu quero poder ser inspiração pra poder ajudar vocês de alguma maneira, sabe? Pra poder mostrar pra vocês que se ninguém enxergar o seu valor e se ninguém tiver por você, você tem que estar por você. Você tem que ir além de você mesmo e perceber que você precisa continuar, porque se você não mudar a sua história por você, ninguém vai fazer isso, porque as pessoas, como eu disse, elas vão até duvidar, elas vão até julgar você, porque a sociedade infelizmente é podre. Eu não queria dizer isso e eu acredito nas boas pessoas porque eu sou uma pessoa boa, mas nem todo mundo é tão legal quanto você, nem todo mundo merece o amor que você tem pra demonstrar, sabe? Cerque-se de pessoas boas também, sabe? Saiba quais são as pessoas que realmente valem a pena. Mas voltando à minha história, que é um pouco de tudo isso, né? Que eu tô refletindo em cima da minha história várias e várias vezes, que é isso que eu faço. Ai, ai, como eu amo minha vida. E aí, eu decidi não, né? Eu passei na faculdade em Direito, eu decidi fazer o curso de Direito e tava em dúvida entre Psicologia e Direito. Hoje em dia eu vejo que eu tô muito mais nesse lado psicológico da coisa do que Direito, mas enfim, né? Na vida, às vezes a gente tem essa questão de tipo, ah, eu vou agradar meus pais, vou fazer alguma coisa que eu acho que eu sei fazer e que talvez tenha cara de gente séria. Direito. Mas, antes de eu decidir que eu queria direito, eu queria artes cênicas, eu queria ser artista. Eu queria muito cantar também, sempre amei cantar, sempre amei atuar, sabe? Então, o meu sonho era, tipo, fazer alguma coisa tipo teatro, sabe? Ser atriz da Globo. Eu queria, já tive sonhos, assim, de ser cantora também, coisas relacionadas. E eu canto bem, tá, gente? Um dia eu posso cantar pra vocês. Mas eu queria dizer pra vocês que eu sempre quis essa coisa meio artística. Eu lembro que na minha escola, minha professora de português maravilhosa, tia Marcia, te amo até hoje. Eu sinto que ela trazia muito essa questão do artístico. Então, ela fazia peças teatrais e eu amava. Então, eu já fiz várias peças teatrais com ela. E pra mim, foi a melhor época da escola porque eu sentia que eu conseguia, tipo, expressar todo o meu potencial, sabe? Eu acho que eu nasci pra expressar a vida. Eu acho que talvez fosse através da minha história agora. Sei lá, parece que... Sabe quando te dá um looping? Uma espiral de que tudo fazia parte desse áudio grande? Não sei explicar. Mas eu passei por muitas coisas, assim, em relação à transição de carreira. E esse foi o começo. Foi quando meu pai disse que eu não poderia e começou a falar um monte de merda, em resumo de merda, de que eu... E eu sei, tá, gente? Vocês podem falar, nossa senhora, meu Deus. Eu sei que meus pais, eles queriam me proteger, sabe? Só que esse é o problema das crenças das outras pessoas. Elas querem te proteger daquilo que elas acreditam que é real. Mas quem disse que é real? Alguém colocou isso na cabeça delas. O sistema, os pais delas. O pai e a mãe do meu pai tem 90 anos hoje. Tipo assim, imagina o quão diferença é. Geracionalmente falando, conscientemente falando. Então, assim, por mais que ele quisesse me alertar, por mais que fosse ser um bom pai, sabe, gente? Não foi. Foi péssimo. E perceber tudo isso depois de anos foi o que me salvou, porque senão até hoje eu estaria
crucificando meu pai. E eu sei que ele foi horrível em várias coisas, bem sem noção, mas eu sei que não foi totalmente culpa dele, sabe? E da minha mãe também. Eu sinto que tem coisas na nossa vida que passam por momentos que não tem muita explicação, mas acontecem pra depois você entender. Porque eu vou te explicar o porquê disso. Eu fui fazer direito, eu passei em direito em várias faculdades já desde o meu colegial. Passei na PUC em São Paulo e passei algumas também em direito que eu não lembro agora. Enfim, só sei que eu não quis ir pra São Paulo na PUC, foi a minha primeira opção boa, no sentido que eu achava, tipo, uma faculdade boa, mas eu não quis por conta que São Paulo eu achava muito, assim, terror pra uma cidade pequena. Minha mãe tava me que insistindo pra eu ir, mas eu falei que eu não queria, fora que eu ainda namorava o meu ex-namorado. Sei lá, eu tava tão apaixonada, gente, que eu falei, nossa, já pensou eu ficar muito longe dele, meu Deus. Ai, meu Deus, que babaca, né? Gente, por favor, nunca deixem de viver a vida que você tem que viver, a vida que você quer. No caso, eu não queria essa vida, então faz sentido. Mas se você quisesse mesmo, tipo, ir fazer direito, exemplo, nunca largue o que você quer fazer por ninguém. Namorado, amiga, mãe, tá? Isso daí é absurdo. Quando eu olho pra pensar, eu falo absurdo, absurdo. Mas eu entendo que eu fiz isso porque era o que eu sabia na época, sabe? Uma coisa que eu também tô aprendendo muito é me perdoar pelas versões que eu já fui. Porque eu não sabia mais do que eu sabia. Então, às vezes era difícil eu enxergar o quão burra, o quão infantil, às vezes eu fui em certos momentos, mas é porque era o que eu tinha de bagagem, era o que eu sabia o que era o mundo, o que eu achava que era o mundo. E perdoar você mesmo também faz parte do lote, sabe? Quando eu falei perdoar todas as pessoas, eu tô inclusa nessa, porque eu tive que me perdoar por todas as coisas que eu fiz de errado comigo sem saber, porque foi errado. Enfim. E aí eu sinto que eu não indo em nenhuma das faculdades que eu tinha passado, eu tinha que fazer mais estudos, né? Mais aulas, e enfim. Aí no final das contas, eu e meu irmão, a gente acabou indo pra um cursinho na cidade perto lá da minha cidade onde eu morava com meus pais, pra poder fazer esse cursinho, né? Então eu fui pro mundo, né? Como dizem, sair da aba dos meus pais já muito cedo, 17, 18 anos, pra que eu pudesse fazer o cursinho e passasse pra fazer a faculdade, né? A faculdade que, no caso, eu escolhi que era direito. Mesmo eu sabendo que eu não queria internamente, mesmo que eu não sabia, na verdade, o que eu queria na vida, mas eu tinha que decidir alguma coisa, porque a sociedade, ela impõe, sabe? E aí, tipo, se você não é capaz de viver sua própria vida, você vive a vida que os outros estão escolhendo pra você. E como eu não tinha voz e nem consciência, eu acabava seguindo o que meus pais estavam falando que era o certo e a sociedade. Hoje em dia eu tô cagando pra todo mundo, então, realmente, aí, calma. Tá, deixa eu ser mais sutil. Não é que eu tô cagando pra todo mundo, gente, mas hoje em dia eu sei do meu valor, eu sei o que eu entrego, eu sei que eu tô fazendo o melhor trabalho que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando mais do que pessoas que às vezes estão sendo advogadas. Só que a diferença é que você ter o poder de escolha é o que te faz melhor, entendeu? E antes eu não tinha. Então, realmente, eu vivi uma vida frustrada. E aí eu mudei de cidade, né? Eu mudei de cidade pra uma casa lá. Uma casa, a primeira casa que eu tive, sem meus pais, pra fazer o cursinho. E eu morei com meu irmão. Nessa época, a gente estudou durante um ano pra poder passar pra uma faculdade, né? Que aí fazia o vestibular, papo, nanã. Daí, galerinha do mal, lindos e lindas do meu Brasil. Eu tive. Agora vai entrar uma parte meio pesada, gente. Apesar de eu ser hahaha, brincadeira, eu quero falar uma coisa muito séria. Eu tive a minha primeira depressão profunda aí, que foi muito difícil porque eu não queria sair da minha cama. Eu não conseguia fazer praticamente nada. Eu não sabia também fazer muita coisa, porque, como eu disse pra vocês, houve muita negligência e abandono. E também inocência, sei lá, burrice da minha parte, gente. Eu vou ter que falar o quê? Eu também tive culpa de ter vivido algumas coisas. Então, tipo, eu não sabia muito cozinhar, não sabia fazer nada, assim. Então, coisa que o meu irmão também sofreu muito, sabe? Eu sinto que não é só eu que vivi coisas difíceis, ele também viveu. E eu sinto que é muito triste ter uma relação meio distante do meu irmão, porque hoje eu vejo o tanto de coisa que ele passou, sabe? Só que eu queria que ele me desculpasse, porque eu era criança também. E eu tava tendo que aprender como eu ia lidar com toda aquela merda, sabe? Então, desculpa, tá? Eu sempre quis fazer de tudo pra te proteger, mas eu tinha que me proteger primeiro, aprender a me amar, sabe? E foi difícil. E eu espero que você consiga também melhorar, sabe? Eu sei que você é incrível, de verdade, assim. Aquelas que se emocionam do nada, né? Tipo, é que meu irmão, ele é uma pessoa muito importante pra mim. Eu sinto que, por mais que a gente não conversasse, como eu disse, a minha família tem muito problema de comunicação, assim. Eu sinto que eu ser comunicadora e trabalhar com o que eu trabalho é tipo assim, como que existe tudo isso dentro de você? E como você tem coragem, sabe? De expressar pro mundo, mesmo com uma família tão
tão fechada. Mas é porque eu acredito que é através do amor que a gente cura, sabe? Calma, deixa eu não ficar emocionada, senão vocês não vão entender nada do que eu tô falando. Calma, deixa eu beber água. Bora, foca, foca. Ó, presta atenção. E eu sinto que foi muito importante tudo isso que eu vivi, como eu falei pra vocês, né? E meu irmão, ele, mesmo sem falar nada, a presença dele foi muito importante pra mim, porque mesmo que eu visse ele pouco, porque várias vezes eu ficava deitada na minha cama e não conseguia sair, eu, quando via ele, eu me sentia bem, tipo, porque eu sabia que ele tava vivendo a vida dele, sabe? Ele tava descobrindo como viver, sabe? Sem os nossos pais e com toda a bagagem ruim que a gente sofreu, assim, na vida e enfim, com a estrutura que ele poderia vivenciar, sabe? Eu sei que ele aprendeu a fazer muita coisa sozinho, tipo comida e tal, e hoje em dia eu tô também melhorando cada vez mais na cozinha, mas eu posso dizer que os meus dons culinários são péssimos, assim. Acho que é porque eu tive muita frustração no começo da minha vida em lidar com essas questões, assim, que são tão naturais, que eu tive que aprender mesmo realmente como viver a vida, gente. Quando eu falo isso, parece bizarro, mas era real. Tipo, eu não sabia como viver a vida. E, enfim, eu entrei numa depressão muito forte, eu ficava muito sofrendo, assim, meu relacionamento também amoroso ainda tava horrível, porque a gente também ficava à distância, e aí eu era mais corna ainda, eu sofria mais ainda, e enfim, aí foi desgastando um tanto que, tipo, às vezes eu nem ligava mais, tá, gente? Tipo assim, comecei a não me importar, porque eu não me importava com nada, né? Até porque eu tava depressiva. Então, era mais fácil ficar na sua cama sem fazer nada. Então, várias vezes no cursinho eu não ia, porque eu tava triste demais pra poder fazer alguma coisa. Mas aí depois eu fui, né? Meu irmão me ajudou, tipo, até mesmo sem ele saber, tipo, me ajudou a ficar mais firme, assim. Inclusive, conheci algumas amizades no cursinho. Foi legal essa época de cursinho em alguns momentos, assim. Conheci pessoas, assim, mas também vi a futilidade das pessoas, o egoísmo, a coisa de status, sabe? É muito louco ver em cidades maiores como as pessoas viram um panelinha e as pessoas julgam as outras. Então, tipo, na minha cidade, por mais que às vezes tivesse esse julgamento, ainda assim parecia uma coisa mais familiar, sabe? Agora, em cidades maiores, eu senti muito isso de que as pessoas julgam as outras pessoas, as pessoas são meio nojentas, assim, sei lá. Principalmente em cursinho, tá, gente? Não queria dizer nada, não, mas eu achei. E eu fiz até uma amizade lá, tipo, uma pessoa que eu guardo no meu coração, ela foi minha colega, assim, a gente já ficou juntas, assim, de sair sempre, sabe? Dormir uma na casa da outra. E, nossa, eu guardo ela de verdade no meu coração, assim, porque ela realmente foi uma das únicas pessoas que parecia que, por mais que a vida esteja uma bosta, ela é uma pessoa que eu dava risada, sabe? Tipo, a gente tava junto e tava sendo feliz. O nome dela é Kaline. Kaline, bem diferente, né? Eu adorava ela. Enfim, tem várias pessoas que passam na nossa vida, como eu falei, tem várias pessoas que marcam a gente e que não vão deixar de existir na nossa memória. Mas falo com ela, sei como ela tá, não faço ideia. Tomara que esteja bem, sabe? E tem algumas pessoas que realmente tipo, passam e não fazem tanta diferença. E eu nem vou fazer questão de mencionar, mas teve uma época que eu tava mais depressiva, então eu não saí de casa, obviamente, né? Mas depois que eu comecei a melhorar, assim, sei lá, eu não sei o que acontecia, gente. Eu tinha uma força interior, acho que Deus, né? Deus só pode ser. Que às vezes eu levantava, sabe? Às vezes eu, tipo, dava uns cliques na mente, mas não por muito tempo, né? Eu sempre voltava a ficar depressiva porque eu tava perdida na vida, eu não sabia o que eu queria. Então, tipo, e o que eu queria era impossível, tipo, não era minha realidade ser artista, não era minha realidade fazer o que eu amava. Eu nem sabia como fazer o que eu amava. Então, como que eu ia ser tudo que eu queria, sabe? Era uma crença muito limitante sobre a vida, sobre as pessoas, sobre aquilo que eu poderia me tornar. Então, o potencial estava minado, mesmo eu tendo intrinsecamente sabendo as coisas que eu era capaz. Eu não tinha força pra poder continuar a minha vida. E aí eu sinto que eu entrei em ciclos piores de relacionamento. Por quê? Porque quando eu tava me sentindo um pouco melhor, eu buscava em outras pessoas aquilo que não tinha dentro de mim, né? Muitas coisas. E aí, além da fase do cursinho, a gente passou pra faculdade, né? A gente passou, né, em várias faculs. E aí, meu pai e minha mãe decidiu que, já que a gente passou na mesma cidade, numa faculdade, que a gente morasse junto novamente, só que em outras cidades pra fazer a faculdade. A faculdade do meu irmão tinha 6 anos. E minha faculdade tinha 5 anos. Então, meio que a gente iria fazer a faculdade praticamente juntos e depois a gente, cada um, né, seguia o seu caminho, digamos assim. E foi o que aconteceu. A gente passou na faculdade, eu e meu irmão, e a gente foi morar de novo, junto, só que em outra cidade, como eu falei. E eu, sem entender nada da vida, nada de nada, nunca foi me apresentado muito da vida. Então, acho que eu tá na onde que eu tô mentalmente
é muita força, sabe? Então, por isso que eu falo pra vocês que é possível. É possível você sair de lugares muito tenebrosos, assim, mentalmente e se revolucionar. Então, é por isso que eu tô contando a minha história. Essa parte é uma das partes mais difíceis, mesmo na minha vida. Foi de 2020 pra cá. Teve a pandemia no meio disso, né? Coronavírus. Pra quem não sabe, né? Todo mundo sabe dessa merda. E eu sinto que mudou a minha vida. Não só a pandemia, obviamente, né? A pandemia mudou a vida de todo mundo. O Brasil ficou de luto. Não só o Brasil, o mundo, né? Uma epidemia. Mas, assim, o meu buraco de vida foi um pouco mais embaixo, no sentido, assim, de ter acontecido antes da pandemia mesmo. Mas tudo dá volta, meu querido. A vida é uma roda gigante e ela vira a seu favor se você acreditar que ela vira. Bom, eu vou contar primeiro das coisas tenebrosas e depois eu venho com o boost de motivação, né? Porque, gente, eu não quero que vocês saiam daqui chorando, falando, meu Deus, a vida dessa menina. Gente, calma, não é assim também. Quer dizer, eu não vou diminuir a minha dor, não vou diminuir as coisas que também. Tem muita coisa que eu não vou poder falar também, mas que foram fortes, mas que a gente é cicatriz da vida, sabe? Eu percebi que não só eu, mas todo mundo tem uma história linda pra contar, uma história de superação, e se a gente não der a chance de se conhecer uns aos outros, a gente não vai conseguir saber. E eu sinto que muitas coisas aconteceram por conta da pandemia também, né? Essa questão de não ser mais comunicável, as pessoas, questão da tecnologia também, não ser, sabe? As pessoas não conversam umas com as outras, não querem saber da vida e vivem muito no automático, que é outra coisa que eu também tô buscando muito não ser assim. Então, muitas coisas ainda que a gente vai conversar, calma lá, mas vamos chegar pra parte em que eu passo na minha faculdade de Direito e vou morar na segunda cidade novamente com meu irmão, numa casa diferente, numa cidade mais longe ainda dos meus pais. É, meus queridos, muita história ainda pra contar pra vocês. Mas eu resolvi dividir esse episódio em duas partes, parte 1 e parte 2, porque é muita coisa, né? A diva de vocês habla, mas habla bastante. Então eu gostaria que vocês entendessem e aproveitassem pra ficar curiosos, né? Que aqui o programa ele também serve pra um suspense. E eu queria pedir que se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, já siga o Dona de Si aqui. Também avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. E também já ativa o sininho de notificações, vai ficar verde quando você ativar, pra você não perder nenhum episódio que eu posto aqui todas as quintas-feiras pra vocês, tá? São histórias, relatos da minha vida, experiências, coisas que vão ajudar vocês a serem mais felizes, empoderadas e poderem viver uma vida com mais tranquilidade e leveza mental, que é o que eu desejo pra todo mundo. A cura de verdade interna, que vai fazer com que se reverbere no externo. E eu também te convido a conhecer minhas redes sociais. Tô no Insta, @taibrandier. Também tô no canal do podcast, Dona de Si Podcast. Você me encontra lá no YouTube. É só escrever Dona de Si também, que você me acha. E também tô no meu canal de vlogs. O canal de vlogs é no meu nome, Tainã Brandão. E além disso, eu peço que você compartilhe para ajudar também o pod a chegar em mais e mais pessoas. E também para subir aqui nas paradas do Spotify, né? Porque é um desejo muito grande que vai acontecer. Então, já que tô manifestando isso na minha vida, compartilha. Compartilha aí com seus amigos. Tenho certeza que a pessoa que você enviar vai ser uma pessoa que vai realmente conhecer muito de mim. E ao mesmo tempo, espero que ela perceba que ela também pode muito para a vida dela. Ela pode ir além do que acreditam que ela é. Sempre acredite em vocês, tá? Sempre. E agora, meus lindos, vamos para o ponto baixo e o ponto alto dessa semana pra gente terminar com chave de ouro esse episódio maravilhoso que eu falei muito, mas que... Ai, tô muito feliz, gente. Eu não sei por que eu tô tão feliz assim. Mas vamos falar desse ponto baixo e desse ponto alto pra gente acabar? Ou vocês não querem que eu vá embora? Então, galera, o ponto baixo dessa semana foi que eu estava com a minha amiga numa chamada de vídeo e eu tava tão nervosa. Sei o que aconteceu, gente. Só sei que eu dei um negócio no meu óculos e eu quebrei o meu óculos. E assim, não sei se vocês sabem, agora vai ficar sabendo, mas eu uso muito meu óculos no dia a dia, assim, pra trabalhar. E realmente não dá pra eu trabalhar sem meu óculos, porque começa a ficar com dor de cabeça. E aí, na hora que eu quebrei meu óculos, eu fiquei assim, então tá, né? Só que era aquelas coisas que quebra. Não é que quebra, é que saiu o parafuso
Não sei. Só sei que parece ser uma coisa comum. Porque eu fui lá consertar, né? E aí a moça falou assim: ah, é só isso. Aí eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, moça, dá um jeito no meu óculos. Ela foi lá e arrumou tal, tudo rapidão e entregou. E eu fiquei tipo, ai, moça, muito obrigada. Quanto que é ela? Não, é de graça, é manutenção mesmo que acontece no óculos. Eu fiquei tipo assim, what? Deve ser uma coisa normal que acontece em vários óculos mesmo. De quebrar a lateral, assim. Quem sabe mais já me atualiza aí. Mas aí foi isso, porque, nossa, jamais ia ficar sem óculos. Mas aí quebrou. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, por que Deus? Por quê? Agora o ponto alto da minha semana ainda não aconteceu, mas vai acontecer, entendeu? Que eu tô muito feliz que eu vou ver minha amiga e a gente vai pintar pano de prato, entendeu, gente? Pintar pano de prato. Olha, pensa bem no rolê de senhoras. Pintar com, eu não sei se é guache, né? Tinta lá, tinta de tecido, panos de pratos, de acordo com aquilo que a gente quer. Eu ainda não sei. Tô pensando em pintar talvez alguma coisa de enrolados. Princesa Rapunzel saindo da torre, bem significativo. Eu não sei, mas a gente vai pintar bem lindas, perfeitas. Então, assim, eu já tô projetando como ponto alto da semana, porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, pra mim, já profetizando aqui que a gente vai pintar nossos panos de pratos maravilhosos. E, ai, sério, eu amo fazer coisas manuais com essa amiga, gente. Eu tenho que falar pra vocês aqui abertamente. Ela é perfeita. E eu amo fazer coisas manuais. A gente sempre pinta Bobbie Goods, sabe? A gente sempre pinta. A gente sempre tem ideias de coisas pra fazer. A gente sempre quer fazer muitas coisas, mas é claro, a gente não consegue fazer sempre, né? Porque a vida é adulta. Mas a gente sempre tenta reservar algum tempinho assim. Depois eu mostro pra vocês o nosso guardanapo quando ficar pronto. Ai, tomara que fique bom, né? Porque, nossa, se ficar horroroso, eu não vou nem mostrar, gente. Não, brincadeira, eu vou sim, porque o que importa é que a gente tá se divertindo. E bom, maravilhosos. Vocês são incríveis, tá? Eu quero que vocês acreditem sempre no potencial de vocês. E eu sempre trago muitas coisas minhas, inspirações e experiências pra poder inspirar. Nada mais que isso, tá? E, enfim, falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?